Você quer aprender 3 passos seguros para você bater o recorde de faturamento da sua vida, retomar a sua melhor performance e ainda trabalhar menos? Se faz sentido para você, continua assistindo esse conteúdo que eu vou te mostrar exatamente como se alcança isso. Hoje nós vamos mostrar aqui no nosso encontro 3 passos seguros para você bater o recorde de faturamento da sua vida. O que é importante entender disso, de recorde de faturamento da sua vida? É resgatar a sua melhor performance, ainda que você escolha reduzir a sua carga horária. Primeiro conceito importante para a gente entender como construir resultados cada vez maiores. Primeiro conceito, faça o que é certo e não o que é fácil. Entenda isso. Para de buscar atalhos para as coisas mais importantes da sua vida. Coisas grandiosas vão exigir atitudes grandiosas. Então faça o que é certo e não o que é fácil. E além disso, olha, presta atenção no que eu vou te falar. Além disso, desconfie do que a maioria faz e confie na ciência. Cada vez mais a gente tem percebido que protocolos, que ações, que reações, que processos respaldados por artigos científicos são ou representam o caminho mais seguro para a gente levar a odontologia para um outro nível, para a gente levar a nossa qualidade de vida para um outro nível. Então, cuidado com a sua fonte de ações dentro da sua rotina. É muito importante a gente estar respaldado pela ciência. Uma outra frase que eu quero trazer aqui agora no início é o seguinte: o sucesso é a soma de esforços inteligentes, ajustados e melhorados a cada dia. A vida me ensinou que o meu nível de sucesso profissional nunca será maior do que o meu nível de desenvolvimento pessoal. De novo, eu estou trazendo alguns conceitos que para alguns colegas não vai fazer sentido agora. Para alguns colegas vai parecer até balela agora. E o que eu estou dizendo para você de coração? Tá tudo bem, eu entendo. Para mim isso foi balela também. Mas para algumas pessoas que reconheceram esse fundamento, esse modelo de negócios como o verdadeiro trampolim para alcançar resultados extraordinários, essas pessoas estão vivendo uma vida extraordinária. Elas estão construindo rotinas extraordinárias, tendo resultados extraordinários, estão vivendo a vida que elas merecem. Eu estou te convidando para você se permitir experimentar o mais rápido possível, porque isso vai te levar para um outro nível de resultados e de vida. Isso que eu estou querendo dizer sobre desenvolvimento pessoal tem tudo a ver com a frase que eu repito várias vezes, que mudou o meu negócio e vai mudar o seu negócio. Ou já está mudando, ou vai mudar um dia. Você vai perceber que quando você focar a energia aonde precisa ser focada, o seu jogo vai mudar completamente. Então lembre-se de gravar isso. 80% do seu faturamento depende de habilidades que não são odontológicas. São protocolos estratégicos construídos com inteligência baseada em evidência científica sobre o comportamento das pessoas e que levam elas para fechar o plano de tratamento sem questionar preço, te agradecendo e ainda indicando muitas pessoas para o seu consultório. Então, antes de trazer os 3 passos, eu quero trazer 2 frases que vão te ajudar melhor a entender os 3 passos para você bater o seu recorde de faturamento, tá bom? Então vamos lá. Primeira frase: os pacientes compram pelos motivos deles e não pelos nossos. Muito importante entender isso. Os pacientes compram pelos motivos deles e não pelos nossos. Isso significa que você deve conhecer muito bem o seu paciente antes de fazer qualquer oferta para ele. Eu quero trazer um conceito de oferta aqui para você agora. O que é oferta? Nada mais é do que a apresentação do plano de tratamento. Só isso. Agora, o que é importante? Presta muita atenção, fica conectado no que eu vou te falar aqui agora. Olha só, você precisa fazer com que o paciente perceba o seu plano de tratamento como uma oportunidade. Oportunidade de quê, Andrei? Oportunidade de aproximar sonhos e desejos do paciente, ou seja, fazer o seu paciente aproximar dos sonhos e desejos dele,
na mesma intensidade que esse plano de tratamento afasta os pacientes dos receios dele. E eu não estou falando de sonho de ter um dente claro ou do medo de doer. Estou falando de sonhos e desejos e medos e receios do paciente. O seu plano de tratamento, presta bastante atenção nessa frase, o seu plano de tratamento precisa soar como uma oportunidade de transformação para a vida do seu paciente. Preste atenção, o seu paciente não quer o seu serviço. O seu paciente quer a transformação que o seu serviço vai causar na vida dele. Então ele não compra lente de contato, ele não compra implante, ele compra através de um estado emocional a expectativa que esse implante vai trazer para a vida dele. Quando você consegue fazer as perguntas certas e ter as respostas certas, você vai construir uma oferta irresistível. E a oferta irresistível você consegue oferecer naturalmente e fechar o plano de tratamento independente do preço que você cobra. Então a primeira frase é, não são os passos ainda, estou fundamentando para a gente chegar nos passos. Primeira frase, os pacientes compram pelos motivos deles, não pelos nossos. Deixa eu só conceituar antes de... Deixa eu passar a segunda frase e eu vou fazer um conceito interessante para você. Negociação é a segunda frase que vai fundamentar os nossos passos de hoje. Negociação é uma estratégia planejada com o objetivo claro de obter informações para influenciar comportamentos. Entende? Então, se você vai negociar, você tem que ter um objetivo claro de obter informações. Quais informações, André? As informações que vão te ajudar a construir uma oferta irresistível para o seu paciente. O que eu estou querendo dizer com isso? Que as pessoas que melhor vendem são as que melhores escutam. As pessoas que mais sabem vender são as pessoas que mais sabem escutar. Só escutar, André? Não, escutar depois de uma pergunta inteligente e estratégica. De uma pergunta inteligente e estratégica. Vender é sobre contar histórias e fazer questionamentos que você descobre o que precisa conter no plano de tratamento para o seu paciente dizer sim para você, independente do preço que você vai cobrar. Então vamos nessa! 3 passos para você bater o recorde da sua vida trabalhando menos. 3 passos pontuais, estratégicos, científicos para você conquistar resultados cada vez melhores. Vamos nessa! Primeiro passo, focar. Focar, de foco. Foco é prioridade. Eu vejo muitas pessoas falar, eu não tenho tempo. Quem é que tem mais tempo do que alguém aqui? Quem é que tem mais do que 24 horas por dia aqui? Não acha que sua vida seja mais diferente, mais difícil, mais desafiadora que a vida de todo mundo. O que acontece no seu dia é quais são as escolhas que você faz baseado em quais fundamentos. Isso faz a vida virar uma bagunça. Isso faz a gente perder dinheiro, perder saúde, perder tempo e uma série de coisas. Então eu estou falando de focar. Focar é tornar prioridade. Se o seu sucesso é prioridade, você precisa respeitar alguns princípios. E o primeiro passo é focar na experiência do paciente. Vou trazer um case de sucesso mundial, bilionário, que fala o seguinte, que é a Zappos. O nosso dinheiro de investimento em marketing vai para a experiência do nosso cliente. Eles chamam isso de experiência de compra. Vou te dar um bom motivo para isso antes de falar que isso te ajuda no seu faturamento, no seu recorde de faturamento. Anota isso. 53% da sua fidelização depende dessa experiência com o paciente. O nosso método depende do qual é o nível de maestria que você aplica o protocolo de encantamento. Deixa eu te assustar um pouco. Faz uma conta aí. Pega o número de pacientes cadastrados que você tem desde que você abriu o consultório. Pega o número e descobre, se você não tem essa referência, começa hoje a anotar quantos deles voltam uma vez por ano. Tô nem falando 6 meses não, uma vez por ano. Você não vai se assustar, ou você vai se assustar. A sua média vai estar entre 5% e 10% de fidelização. Por quê? Porque você não oferece para o seu paciente um nível de experiência que faça ele fidelizar com você.
Paciente só satisfeito não gera fidelização, porque isso é uma obrigação sua. Você tem por obrigação oferecer, entregar uma excelente odontologia. Não faz sentido você entregar odontologia ruim. Isso não é diferencial, isso é obrigação. Primeiro passo, então, focar na experiência do seu paciente. Vamos lá. Segundo ponto, muito importante, divisor de águas, diferencial, muda o seu jogo. Segundo ponto, segundo passo, construção de autoridade. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Autoridade não tem a ver com seu currículo. Literalmente, autoridade não tem a ver com o seu currículo. Tá? É muito importante que você reconheça isso. Construir autoridade é um passo importantíssimo para o seu preço se tornar inquestionável e a sua recomendação completamente aceitável. Eu vou explicar isso melhor aqui para você. Olha só, você precisa fazer o paciente enxergar mais valor em você. Construir autoridade faz o paciente enxergar mais valor em você e te permite construir sinais de amizades de modo que você possa recomendar o tratamento como se fosse o melhor amigo. E aí ele vai confiar em você. Quanto você confia no seu melhor amigo? Qualquer que seja a sua resposta, isso é uma confiança fisiológica. Ele já te deu motivos suficientes para você perceber que o que ele falar para você muito provavelmente vale a pena. Isso é fisiológico. Se você descobrir como construir essa mesma química com o seu paciente, ele vai confiar em você como se fosse o melhor amigo. E via de regra, eu estou falando de melhor amigo de verdade. A gente não questiona, a gente sabe que ele quer o nosso bem. Então a gente simplesmente aceita essa nossa recomendação. E isso acontece com uma construção estratégica de autoridade. Eu tenho visto cada vez mais alunos clínicos gerais fazendo extrações de terceiros molares, cobrando muito mais do que a maioria de bucomaxilo. Eu tenho visto cada vez mais alunos que têm um curso de implante, independente de ser especialização, vendendo por preços muito melhores do que professores implantodontistas. Eu vejo gente em todas as turmas vendendo tratamentos periodontais por preços muito maiores até que grandes celebridades dentro da odontologia. Por que que isso acontece? Porque quando você constrói um alto nível de autoridade, você sacia os elementos fundamentais no processo de tomada de decisão. Você quebra as objeções, você tira o medo, você tira a desconfiança, você tira a barreira que o paciente tem de confiar em você e fazer o tratamento. Então, o segundo ponto é construção de autoridade. Muito importante. Vamos para o terceiro passo. Para mim, um dos mais importantes de todos. Protocolos estratégicos. Implementação de protocolos estratégicos para ter um processo otimizado. E aqui eu já estou falando de como você diminui a carga horária. Porque o processo otimizado faz você gastar menos energia e gerar mais resultado. Protocolos estratégicos. Esse é o nosso terceiro passo. Quanto mais o seu faturamento depende de você, mais a sua empresa é vulnerável. Você precisa construir um modelo de negócios, um modelo de rotina que equilibre o lado humanizado, imprescindível hoje em dia nas nossas rotinas empresariais, o lado humanizado de um negócio. Vamos lá, você precisa equilibrar o lado humanizado de um negócio a processos replicáveis. Por que isso, André? Porque bater recorde e principalmente superar os recordes é um processo de melhoria contínua. Vamos lá, resumindo aqui o nosso encontro. 3 passos para você bater recorde de faturamento. Primeiro passo, foque na experiência que o seu paciente vive com a sua marca. Por que marca? Porque ele tem que entender que que a sua marca é muito maior do que uma pessoa, ainda que você nem tenha equipe. Seu paciente precisa viver uma experiência com a sua marca desde o primeiro contato. Segundo passo, vou reforçar o primeiro. Foque na experiência que o seu paciente vai viver com a sua clínica, com a sua marca. Segundo passo, implemente estratégias que aumente a sua autoridade, que faça o paciente te perceber como uma grande autoridade no assunto. Reforçando, isso não tem nada a ver com o currículo.
Terceiro ponto, implemente protocolos estratégicos inteligentes que te permitam aumentar o seu preço e ainda vender mais.